mexeu no lucro da minha revenda de gás? Você deve ter respondido antes mesmo de clicar para acessar esse vídeo. Foi a Petrobras que mudou a precificação do gás, foram as distribuidoras que repassam os aumentos para a revenda, foi a ANP que não combate clandestino, foi o governo com os altos impostos. Acertei? Antes de falar do lucro da revenda de gás, vou lhe contar uma história de dois ratinhos chamados Sniff e Scurry, cuja tradução literal é farejador e apressado, respectivamente. E duas pessoinhas, do tamanho dos ratos, Ham e Haw. Em português quer dizer bainha e exitoso no falar. Todos eles viviam em um labirinto. Todos os dias, os ratos e as pessoinhas procuravam seu próprio queijo especial dentro do labirinto. Os ratos Sniff e Scurry tinham instintos aguçados. As pessoinhas tinham cérebros cheios e muitas convicções para procurar um queijo especial que achavam que os tornariam felizes e bem-sucedidos. Os ratos e pessoas tinham algo em comum. Todas as manhãs botavam a roupa, o tênis de corrida e saíam de suas pequenas casas e disparavam para o labirinto à procura do seu queijo favorito. O labirinto era um emaranhado de corredores e compartimentos, alguns contendo queijos deliciosos, mas também haviam cantos escuros e becos sem saída. Era fácil se perder ali dentro. Os ratos Sniff e Scurry usavam métodos simples de tentativa e erro para encontrar o queijo. Corriam por um corredor e, se estivesse vazio, eles se viravam e corriam para outro. Eles se lembravam dos corredores que não tinham queijo e rapidamente seguiam para novas áreas. Sniff farejava com seu grande focinho a direção na qual o queijo parecia estar, e Scurry corria na frente. Eles se perdiam, iam para o lado errado e frequentemente davam com a cara nas paredes, mas depois de um tempo achavam o caminho certo. As duas pessoinhas, Ham e Haw, também utilizavam suas habilidades de pensar e aprender com a experiência. Isso tornava a vida no labirinto mais difícil e desafiadora. Mesmo assim, todos, ratos e pessoinhas, descobriram, do seu próprio jeito, o que estavam procurando. Encontraram queijo no final de um dos corredores da estação de queijo Q. Todos os dias, ratos e humanos vestiam suas roupas de corrida e iam à estação de queijo Q, cada um na sua própria rotina. Sniff e Scurry continuavam a acordar cedo todos os dias e a correr pelo labirinto, fazendo o mesmo trajeto. Quando chegavam ao destino, tiravam o tênis, amarravam os cadarços dos tênis e penduravam no pescoço para ficar mais fácil alcançar quando precisassem deles de novo, e depois comiam o queijo. No começo, Ham e Haw também corriam em direção à estação de queijo Q todas as manhãs para se deliciar com os queijos que os aguardavam. Depois de um tempo, Ham e Haw acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até a estação de queijo Q. Eles sabiam que o queijo estaria lá, aguardando por eles. Ham e Haw se orgulhavam do queijo que haviam achado, e Ham dizia: "Nós merecemos este queijo. Trabalhamos muito para encontrá-lo." O tempo passou e a confiança de Ham e Haw se transformaram em arrogância do sucesso, e isso fez com que eles não percebessem o que estava acontecendo. Enquanto isso, Sniff e Scurry mantinham a rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam, ciscavam, corriam pela estação de queijo Q, inspecionando a área para ver se havia mudanças em relação ao dia anterior, e só então comiam o queijo. Certa manhã, chegaram à estação de queijo Q e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Eles já haviam notado que o estoque vinha diminuindo a cada dia. Estavam preparados para o inevitável e souberam instintivamente o que fazer. Eles se entreolharam, pegaram os tênis do pescoço, calçaram e amarraram os cadarços. Eles não analisavam muito as coisas. A situação na estação de queijo Q havia mudado. Sniff e Scurry decidiram mudar. Eles se voltaram para o labirinto. Sniff ergueu o focinho, farejou e apontou na direção para Scurry, que começou a correr, enquanto Sniff o seguia. Eles partiram logo à procura de um novo queijo. Mais tarde, eles acordavam tarde, Ham e Haw chegaram à estação de queijo Q. Eles não estavam prestando atenção nas mudanças que vinham ocorrendo, por isso tinham a certeza que o queijo estaria ali. Não estavam preparados para o que descobriram. "O quê? Não há queijo?" gritou Ham. E continuou gritando: "Não há queijo!" como se gritando alto o suficiente alguém fosse devolvê-lo. "Quem mexeu no meu queijo? Quem tirou o meu queijo daqui?" berrava ele. Por fim, Ham gritou: "Isso não é justo!" Ham apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia pensado que encontraria o queijo na estação de queijo Q. Encontrar queijo não era fácil, e isso era o modo que eles achavam que precisavam para ser felizes. Para Haw, queijo significava apenas se sentir seguro. Para Ham, significava poder.
Ham e Hall passaram muito tempo pensando para decidir o que fazer. Tudo o que eles pensavam era continuar vasculhando a estação que agora sem queijo, para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry haviam rapidamente seguido em frente, Ham e Hall pareciam duas baratas tontas indignadas. Eles reclamavam da injustiça da situação e esbravejavam. Hall começou a ficar deprimido. Eles pensavam, como isso pode ter acontecido? Ninguém tinha dado nenhum alerta. Isso não estava certo. Não era assim que as coisas deveriam ser. Eles voltavam para casa famintos e desencorajados. Hall escreveu na parede, quanto mais importante seu queijo é para você, mais você quer ficar com ele. No dia seguinte, Ham e Hall voltaram à estação de queijo Q, onde ainda esperavam, de alguma forma, encontrar o queijo deles. A situação era a mesma. Não havia queijo. As pessoinhas não sabiam o que fazer. Ham e Hall simplesmente ficaram ali, imóveis, como duas estátuas. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está acontecendo aqui de verdade? Hall disse, as coisas estão mudando por aqui, Ham. Talvez nós precisemos mudar e agir de outra maneira. Por que deveríamos mudar? Perguntou Ham. Somos pessoinhas, somos especiais. Esse tipo de coisa não deveria acontecer conosco. Ou, se acontecesse, tínhamos pelo menos que obter alguns benefícios. Por que devemos obter benefícios? Perguntou Hall. Porque temos direito, respondeu Ham. Direito a quê? Quis saber Hall. Temos direito ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hall. Porque não causamos este problema, afirmou Ham. Alguém o causou e deveríamos receber alguma compensação desta situação. Talvez devêssemos simplesmente parar de analisar tanto a situação e sair para procurar um novo queijo, sugeriu Hall. Ah, não, argumentou Ham. Vou tirar esta situação a limpo. Enquanto isso, Sniff e Scurry estavam correndo pelo labirinto procurando queijo em todas as estações que vissem pela frente. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Não tiveram sorte durante um bom tempo, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, a estação de queijo N. Aquele era o maior estoque de queijo que já haviam encontrado na vida. Ham e Hall, os homenzinhos, continuavam na estação de queijo Q. Agora sofriam com os efeitos da falta de queijo. Hall começou a pensar em entrar no labirinto para procurar queijo, mas Ham logo o repreendia dizendo, eu gosto daqui, é confortável, estou acostumado a esse lugar. Além disso, é perigoso lá fora. O queijo deve estar aqui por perto. Alguém deve ter escondido atrás da parede, disse Ham. No dia seguinte, Ham e Hall voltaram com ferramentas para escavar as paredes, mas não acharam nenhum queijo. Talvez seja melhor apenas sentar e esperar para ver o que acontece, sugeriu Ham. Mais cedo ou mais tarde, eles têm que colocar o queijo aqui de volta. Os homenzinhos todos os dias iam para casa descansar e retornavam, relutante como Ham para a estação sem queijo Q. Hall estava ficando cansado de só esperar que a situação melhorasse. Ele começou a ver que, quanto mais permanecessem naquele cenário sem queijo, pior ficariam. Hall, certo dia, riu de si mesmo. Olhe para nós, fazendo sempre as mesmas coisas e nos perguntando por que elas não melhoram. Onde nós colocamos o nosso tênis de corrida? Perguntou a Ham. Eles demoraram muito para encontrar, porque haviam guardado tudo quando encontraram seu queijo na estação Q. Achando que não iriam precisar mais deles. Quando Ham viu o amigo se vestindo, falou, você não vai para o labirinto de novo, vai? Por que não espera aqui comigo até que devolvam o queijo? Você não entende, argumentou Hall. Eu também não queria enxergar, mas agora percebo que eles nunca mais vão devolver o queijo de ontem. É hora de procurar um novo queijo. Mas e se não houver queijo lá? Argumentou Hall. Ou, mesmo que haja, e se você não o encontrar? Eu sei, disse Hall, mas onde é que é mais provável que eu encontre queijo? Aqui ou no labirinto? Indagou novamente. Às vezes, Ham, as coisas mudam e nunca mais voltam a ser as mesmas, disse Hall. Esta parece ser uma das ocasiões. É a vida que segue em frente e nós deveríamos fazer o mesmo. Hall simplesmente ficou com raiva e não ouviu mais o amigo. Ao se preparar para partir, Hall começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, se libertar e seguir em frente. Antes de sair, Hall escreveu com uma pedra na parede. Se você não mudar, pode acabar extinto. Logo que saiu, Hall disse, por que eu não me levantei e não me movi com queijo antes? Hall ficou mais ansioso e se questionou se realmente queria voltar para o labirinto e escreveu outra frase com a pedra no labirinto. O que você faria se não estivesse com medo? Ele sabia que às vezes um pouco de medo pode ser bom.
Quando você tem medo que as coisas vão piorar se você não tomar uma atitude, isso pode instigá-lo a agir. Mas não é bom quando você fica temeroso ao ponto de não conseguir fazer nada. Ao tentar encontrar o caminho certo, Hall, a princípio, ficou preocupado e se perguntou se não havia ficado esperando tempo demais na estação de queijo Q. Ficara sem queijo por tanto tempo que agora se sentia fraco, mas pensou antes tarde do que nunca. Ele agora estava assumindo o controle em vez de simplesmente deixar que as coisas acontecessem. Mais tarde, Hall, pensando no que tinha acontecido, se deu conta de que o queijo na estação Q não tinha desaparecido do dia para a noite, como haviam acreditado. A quantidade tinha diminuído pouco a pouco e o que sobrara ficara velho e ele não tinha percebido. E decidiu ficar mais alerta a partir de agora em diante e escreveu na parede: cheire o queijo com frequência para saber quanto está ficando velho. Algum tempo depois, sem encontrar queijo, Hall ficou receoso, mas lembrou-se das vezes em que se sentira melhor no labirinto quando estava em movimento e escreveu na parede: o movimento em uma nova direção ajuda você a encontrar um novo queijo. Hall viu o corredor escuro e sentiu medo, mas fez o que faria se não estivessem com medo: seguiu em uma nova direção. Para sua surpresa, Hall começou a se divertir cada vez mais. Por que me sinto tão bem? Ele se perguntou. Não tenho nenhum queijo e não sei por onde estou indo. Mas ele deduziu: quando você para de ter medo, sente-se bem. E escreveu na parede. Depois de vencer o medo, Hall começou a se sentir como não se sentia há muito tempo. Ele começou a pintar um quadro em sua mente de novo. Ele viu em detalhes sentado no meio de uma pilha dos seus queijos favoritos e se via comendo os queijos. Quanto mais claramente ele via sua imagem saboreando o novo queijo, mais real aquilo se tornava. E escreveu: imaginar-se saboreando o novo queijo conduz você a ele. Hall começou a pensar no que poderia ganhar em vez de no que poderia perder. E encontrou uma estação de queijo, com alguns queijos dos melhores, mas só pequenos pedaços. Alguém tinha chegado lá antes. Ele se deu conta que se estivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado uma grande quantidade de queijo novo ali. Hall decidiu voltar e ver se Hen estava pronto para se juntar a ele, e escreveu na parede: quanto mais rápido você se libertar do queijo velho, mais cedo encontrará um queijo novo. Depois de um tempo, Hall conseguiu chegar de novo até onde Ham estava e ofereceu a ele o novo queijo. Mas Ham disse: quero o meu próprio queijo de volta e não vou mudar até conseguir o que desejo. Hall ficou desapontado e voltou para o labirinto. Quando chegou no ponto mais distante que alcançara do labirinto, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo sem encontrar um grande estoque de queijo, soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz. Hall era feliz quando não estava sendo movido pelo medo. Agora sabia que era questão de tempo até encontrar aquilo de que precisava. Na verdade, sentia que já havia encontrado o que procurava e escreveu na parede: é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer numa situação sem queijo. Seu antigo modo de pensar havia sido encoberto por suas preocupações e medos. Ele pensava em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante um tempo que desejava. Costumava pensar mais no que poderia dar errado do que o que poderia dar certo. Começou a perceber que era natural que a mudança ocorresse continuamente, você esperando ou não por ela, e escreveu: velhas convicções não levam você a um novo queijo. Hall não havia encontrado queijo nenhum, mas se deu conta que suas novas convicções estavam encorajando novos comportamentos. Ele estava se comportando de modo diferente de quando ficava retornando para a mesma estação de queijo. Você pode acreditar que uma mudança irá prejudicá-lo ou resistir a ela, ou acreditar que achar um novo queijo vai ajudar você e, com isso, aceitar a mudança. Tudo depende daquilo em que você escolhe acreditar. Escreveu na parede. Quando você vê que pode encontrar e saborear um novo queijo, mude de direção. Hall sabia que estaria melhor agora se tivesse lidado com a mudança muito antes e saído da estação de queijo Q mais cedo. Ele poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. Já o teria encontrado se tivesse previsto a mudança, em vez de perder tempo negando que ela já começara a acontecer. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em várias paredes, porque serviria como uma trilha a ser seguida por Ham pelo labirinto se algum dia ele decidisse sair da estação de queijo Q. Ele escreveu na parede algo que vinha pensando fazia algum tempo. Notar pequenas mudanças cedo ajuda você a se adaptar às maiores que estão por vir. Hall já havia se adaptado a esta nova realidade, se libertando do passado e continuava a percorrer o labirinto com mais vigor e velocidade. E não demorou muito, aconteceu.
ele encontrou um novo queijo na estação de queijo N. Quando chegou, ficou surpreso com o que viu. Altas pilhas de queijo por toda parte. O maior estoque de queijo que já tinha visto. Alguns novos para ele. Achou que era imaginação por um instante, até que avistou seus velhos amigos Sniff e Scurry. Depois de saciar sua fome, ergueu um pedaço e fez um brinde. Viva a mudança! Ele percebeu que durante o tempo que passou com medo da mudança, estivera se agarrando à ilusão do velho queijo que não estava mais lá. E o que o fez mudar? O medo de morrer de fome? Certamente isso ajudou bastante, mas ele percebeu que começou a mudar assim que aprendeu a rir de si mesmo e do que vinha fazendo de errado. Hall aprendeu algo útil com seus amigos Sniff e Scurry. A vida era simples para eles. Quando a situação mudou e o queijo foi retirado do lugar, eles se mudaram e se deslocaram com o queijo. Hall refletiu sobre os erros que cometera no passado e os usou para planejar o futuro. Ele entendeu que era possível aprender a lidar com as mudanças, ser flexível e se deslocar rapidamente. Hall teve que admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Mais importante de tudo, Hall se deu conta de que sempre há um novo queijo em algum lugar, quer você perceba isto na hora ou não, e que você o recebe como recompensa quando vence o medo e passa a sentir o gosto da aventura. Hall ficou se perguntando se Ham havia lido algumas frases que ele escrevera nas paredes na estação de queijo Q e por todo o labirinto. Será que Ham havia decidido se libertar e seguir em frente? Teria ele entrado no labirinto e descoberto o que poderia tornar sua vida melhor? Ou ainda estaria encurralado ao não querer mudar? Ham tinha que encontrar o próprio rumo, para além da sua zona de conforto e de seus medos. Ninguém poderia fazer isso por ele e nem convencê-lo. Hall sabia que havia deixado uma trilha para Ham e que este poderia achar o próprio rumo se apenas lesse as frases escritas na parede. Ele repensou tudo e fez um resumo do que havia aprendido na maior parede da estação de queijo N. As frases escritas na parede eram: mudanças acontecem, elas ficam mudando o queijo de lugar. Antecipe as mudanças, prepare-se para a troca de lugar do queijo. Monitore as mudanças, cheire o queijo com frequência para saber o quanto está ficando velho. Adapte-se rapidamente às mudanças. Quanto mais rápido você se libertar do queijo velho, mais cedo poderá saborear o queijo novo. Mudanças, saia do lugar com o queijo. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e saboreie o novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente e aproveite todas as mudanças. Elas continuam mudando o queijo de lugar. Hall ouviu o que achou ser o som de passos no labirinto. Quando o barulho ficou mais alto, percebeu que alguém se aproximava. Será que poderia ser Ham? Estaria ele prestes a aparecer ali? Hall fez uma oração, como fizera muitas vezes antes, para que talvez, finalmente, o amigo tivesse sido capaz de sair do lugar com o queijo e saboreá-lo. O fim? Ou seria um novo começo? Muito sugestiva esta história, não? Parece com algo que você conhece? Você deve estar achando que eu escrevi esse texto para contextualizar e aplicar para revendas de gás, certo? Não. Este texto é do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, um dos livros mais vendidos no mundo, com mais de 1,5 milhão de cópias. Ele fala exatamente da reação das pessoas às mudanças. Estamos diante de grandes mudanças no mercado de revenda de gás no Brasil. E quem é você nessa história? Você reclama que a Petrobras deve voltar a subsidiar o gás? Ou que os preços não devem seguir a cotação internacional? Que a ANP deve limitar a quantidade de concorrentes seus e não deixar entrar mais nenhum? Que a clandestinidade está tomando todos os seus clientes e que a culpa é da ANP que não fiscaliza? Que o mercado é seu por direito e você merece tê-lo de volta? Que as distribuidoras estão acabando com seu mercado? Se seu comportamento é exclusivamente este, com qual personagem da história você se identifica? Sim, o Ham, aquele que não saiu da estação de queijo Q mesmo sem ter queijo nenhum. Até quando você vai ficar parado esperando uma solução mágica ou miraculosa para ter sua rentabilidade de volta? Agora, se o seu comportamento foi este que acabamos de citar, mas você já acordou e começou a se mexer em busca de oportunidades em meio a este cenário turbulento, qual personagem da história você mais se identifica? O Hall, certo? Agora, se você despertou logo que as coisas começaram a acontecer e saiu em busca de oportunidades, você mais se identifica com Sniff ou Scurry, que prevê a mudança. Quando ela ocorre, parte logo para encontrar uma nova oportunidade. Vale ressaltar que um novo queijo pode ser um outro ramo de atividade, sim, ou oportunidades dentro do mesmo ramo, seja na busca de eficiência, de aplicar as melhores práticas ou encontrar um mercado que não esteja sendo bem atendido. Você já calçou o tênis e saiu atrás de novas oportunidades para melhorar a sua revenda de gás? E este cenário em que o queijo está cada vez mais escasso,
Com a competição acirrada através de 60 mil revendas de gás no Brasil, preços variando todos os meses, com o mercado totalmente turbulento? Eu não quero te oferecer o queijo, afinal eu não sei realmente onde tem, mas vim te apresentar o labirinto para encontrar o queijo, que é o MBA do Revendedor de Gás. O MBA do Revendedor de Gás é um programa de treinamento chamado Mercado de Botijões Avançado, que todo revendedor de gás pode fazer, sem necessidade de cursos prévios. Ele é multidisciplinar porque abrange competências que julgamos necessárias para o empresário do gás desse novo cenário. Os módulos são 1. Mercado de revendas de gás no Brasil. A real situação do mercado. 2. Gestão financeira da revenda de gás. Descobrindo se a sua revenda tem lucro. 3. Estratégia da revenda de gás. Criando estratégias para prosperar. 4. Gestão de pessoas. Preparando sua equipe para o novo cenário. 5. Expert em gás GLP. Conhecendo o produto e tirando as dúvidas. 6. Legislação da revenda de gás, prevenindo perdas com multas da ANP. 7. Logística da revenda de gás, fazendo a entrega mais rápida. 8. Marketing e vendas, vendendo através das melhores estratégias de marketing. 9. Atendimento a clientes, estratégia para fidelizar o cliente. 10. Gestão por indicadores, analisando os números da sua revenda de gás. Os módulos de 1 a 8 estão disponíveis no nosso site, os demais serão lançados em breve. Chegou a hora de ser tão eficiente para o seu mercado que ninguém conseguirá atender no menor tempo e com preço competitivo. Chegou a hora de cuidar tão bem do seu cliente, do seu mercado, erguer barreiras de qualidade que ninguém conseguirá tirar os seus clientes de você. Acesse agora www.bit.ly/mba-revendedor-glp. Aguardo por você.